Este é o terceiro e último bloco desta edição especial do J+, com o debate entre os candidatos à presidência da Associação Comercial e Industrial de Santo André, a ACISA. Neste bloco, Evenson Dotto, da Chapa 1, Inovação, e Flávio Martins, da Chapa 2, Coerência, respondem perguntas de jornalistas convidados. Vamos às regras. 4 jornalistas de veículos definidos com antecedência e informados aos candidatos e assessores farão os questionamentos. O tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Cada candidato terá a chance de responder 2 perguntas intercaladas. O tempo para cada resposta é de, no máximo, 1 minuto e meio. A ordem das questões e das respostas dos candidatos foi definida em sorteio realizado meia hora antes do início deste debate e todos estão de acordo. A primeira pergunta será feita pelo jornalista Leandro Amaral. Leandro, que é repórter do jornal Repórter Diário e também da Rádio ABC, ao candidato Flávio Martins. Por favor, Leandro Amaral, sua pergunta, 30 segundos. Boa noite, Gustavo Baena. Boa noite aos candidatos à presidência da ACISA, Evenson e Flávio Martins. Boa noite também a você, telespectador, que acompanha esse momento importante do debate. Flávio Martins, a minha indagação vai no seguinte sentido. Caso eleito presidente da ACISA, quais ações a sua gestão adotará no sentido de combater o comércio informal? Obrigado, Leandro Amaral. Agora, 1 minuto e meio para o candidato Flávio Martins. Leandro, boa noite. Na verdade é o seguinte, acho que nós não temos... eu, quando presidi a SOL, eu tive uma ação muito efetiva no sentido de combater o comércio informal. Combater, quando eu digo combater, não é bem a palavra certa. De realocá-los, não estar presentes na disputa do comércio formal, porque isso, de uma certa maneira, acaba interferindo no comércio formalmente instalado. Então, nós conseguimos, naquela ocasião, retirar os informais do centro da cidade, especialmente onde era a minha atuação, e alocarmos num lugar conveniente, onde eles estão, inclusive, até hoje. Já numa ação seguinte, trabalhando em conjunto com a CISA. Agora, o informal é muito importante. O informal de hoje é o empreendedor de amanhã. Uma das maiores exemplos de informalidade que eu conheço é uma empresinha que era de fundo de garagem e acabou se tornando uma das maiores empresas do mundo, chama-se Apple. Todo mundo conhece. Ele era um informal e nós temos que estar com esse informal desde o início da sua atividade. Temos que estar constantemente em conjunto com ele para poder ajudá-los a crescer e formalizá-los, trazê-lo para o mercado formal. Então, para mim, o mercado informal, ele não pode conflitar de forma nenhuma com o formal, mas ao mesmo tempo ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser trabalhado até para integrar a nossa associação no futuro. E é esse trabalho que eu pretendo exercer. Tempo esgotado, o candidato Flávio Martins. Agora é a vez do jornalista Fábio Martins, repórter de política do jornal Diário do Grande ABC, questionar o candidato Evenson Dotto. Fábio, você tem agora 30 segundos para formular a sua pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Evenson, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pretende fazer para melhorar a interlocução com os órgãos públicos e por que isso não foi feito até hoje na entidade. Obrigado. Agora o tempo de 1 minuto e meio para a resposta do candidato Evenson Dotto. Olha, a ACISA e o Poder Público, a ACISA, na nossa chapa, o nosso grupo de trabalho, considera a ACISA e tem que ser e sempre será completamente independente do Poder Público. Nós temos que estar próximos ao Poder Público, temos que sugerir ao Poder Público, nós temos que cobrar do Poder Público. Essa é a função da ACISA, quer dizer, nós temos que questionar o poder público, questionar por que nos últimos 3 anos o orçamento da cidade e a receita aumentou 30%, isso não se refletiu na cidade e nenhuma diminuição de carga tributária foi sequer conquistada ou questionada para poder, já com esse aumento de receita que a prefeitura teve, ele poder repassar esse dinheiro para quem paga os impostos, que são todos os comerciantes, todos os empresários da cidade. Então a ACISA tem que questionar o que o poder público faz, ela tem que apoiar o que for bom para a cidade, criticar o que não estiver em acordo
com o que o nosso associado pensa e precisa, e a sociedade no geral, e também sugerir, quer dizer, criticar sem sugerir não serve. Nós temos que sugerir, criticar, apoiar. Esse é o trabalho que o nosso grupo decide e nosso grupo estuda para fazer junto ao poder público um trabalho em conjunto e melhorar a cidade para todos. Quer dizer, a cidade estando boa, a CISA vai bem e o associado vai bem também. Ok. O candidato respondeu no tempo. Agora é a vez do jornalista Wallace Nunes, editor executivo da revista Leia Mais ABC. Ele faz a segunda pergunta da rodada ao candidato Flávio Martins. Wallace Nunes, editor da revista Leia Mais ABC, você tem agora 30 segundos. Boa noite, Gustavo Baena. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o senhor Flávio Martins. Doutor Flávio, para os não associados, a CISA é considerada uma entidade arcaica, atrasada e uma espécie de clube do bolinha. Como fazer para reverter essa situação e trazer mais associados e ainda aumentar a arrecadação da entidade? Obrigado. Agora o candidato Flávio Martins tem 1 minuto e meio para responder a questão. Wallace, boa noite, obrigado pela questão, pela indagação. Eu não vejo da mesma maneira. O não associado pode até desconhecer o que a CISA faz, mas ele não considera a CISA uma empresa arcaica. Muito pelo contrário, ele tem se beneficiado de ações da CISA, muitas vezes até sem saber. Desde a época da década de 90, quando nós fizemos uma discussão intensa na cidade, uma mobilização, independentemente de associado ou não, na questão do IPTU, que estava sendo cobrado uma quantia extorsiva, até os conselhos que nós participamos, a ajuda que nós exercemos junto ao poder público no desenvolvimento do atual plano diretor, aliás, do plano diretor, do primeiro plano diretor de Santo André, que foi aprovado em 2005, todos esses processos a associação comercial passou, especialmente no que diz respeito à atração de investimentos na área de serviço, com a vinda da TIM para Santo André, que gerou na ocasião alguma coisa em torno de 2.000 empregos. Por outro lado, nós temos junto conosco na associação comercial empresas do porte da Firestone que atraem ou que geram empregos, a maior geradora de empregos de Santo André e a maior geradora de tributos de Santo André. Então, essa informação não é correta e a associação, para atrair novos associados, vai fazer um serviço de remanejamento dos seus serviços prestados, vai beneficiar o seu associado. Tempo esgotado, candidato. Finalizamos a sequência com a jornalista Andréa Mello, apresentadora do J+, primeira edição e diretora de jornalismo aqui da TV+, que pergunta a Evenson Dotto. Andréa, você tem agora 30 segundos para a pergunta. Ok, obrigada. Bom, é fato que Evenson Dotto realiza... entre as atribuições de Evenson Dotto está o trabalho voluntário. Eu gostaria de saber, já que ele realiza esse tipo de trabalho em várias entidades, eu gostaria de saber de que forma esse tipo de experiência pode contribuir, no caso, caso ele seja eleito, já até... considerando até que a CISA também é um trabalho voluntário de certa forma, não é? Então, gostaria de saber o que essa experiência contribui numa possível presidência. Obrigado. Agora, o candidato Evenson Dotto tem 1 minuto e meio para a resposta. André, o trabalho na CISA, ele é 100% voluntário. O meu e de toda a diretoria, ele é 100% voluntário. Bom, eu tenho uma experiência de trabalho voluntário em outras entidades e uma que eu faço, que é uma coisa que nós queremos fazer com a CISA, do crescimento dela, é o CRAME, o Centro Regional de Atenção a Maus Tratos na Infância, que atende crianças que sofrem abuso, maus tratos e violência. E quando o nosso grupo de trabalho lá assumiu, o CRAME tinha uma casinha alugada ali no Jardim e desenvolvia um trabalho com uma enorme dificuldade. Aí 10 anos se passaram, hoje o CRAME tem uma sede própria em Santo André, está se preparando para construir a sede própria em São Bernardo e tem uma unidade em Diadema e ainda é o administrador do restaurante Bom Prato, o restaurante popular de R$1. Quer dizer, essa experiência administrativa que eu já tenho em entidades e na vida profissional, em conjunto com esse grupo de empresários que nós atuamos lá na CISA,
e tem a experiência de todos os seus negócios, todo o seu trabalho, quer dizer, nós vamos pegar toda essa experiência empresarial de toda a nossa chapa, colocar dentro da CISA, fazer uma gestão mais moderna lá dentro da CISA, trazer técnicas de gestão profissionais, gestão corporativa, fazer tudo de bom que nós fazemos em nossas empresas, que todos são empresários de sucesso, e levar para a CISA para ela poder crescer, se fortalecer e representar melhor o nosso associado. Ok, tempo esgotado para o candidato Evenson Dotto, cumpriu o tempo da resposta. Eu agradeço também aos jornalistas que formularam perguntas. Leandro Amaral, repórter do jornal Repórter Diário e também da Rádio ABC. Fábio Martins, repórter de política do jornal Diário do Grande ABC. Wallace Nunes, editor executivo da revista Leia Mais ABC. E Andréa Mello, diretora de jornalismo da TV Mais e apresentadora do J+, primeira edição. Aproveito para agradecer já aos jornalistas e fotógrafos aqui presentes na sede da TV Mais em Santo André e também a outras visitas ilustres, como de colegas aqui da emissora. Dárcio Arruda está na plateia, apresentador do programa Show Mais, Thalita Cardoso, apresentadora do programa Culinária Mais, Isabela Stein, apresentadora aqui do Revista Mais, todos colegas em nossa TV Mais, e os convidados Maria do Socorro Diogo, Ayrton Rezende, José Batista Guzmão, Rodolfo Del Greco, Gentil Amorim, Pedro Cia Júnior, Eduardo Gobatti e Paulo César Ferrara. A todos, obrigado imensamente pela visita. Todos que visitam aqui a nossa sede em Santo André circulam pelas nossas dependências.